E o conflito entre a Rússia e a Ucrânia entrou no seu 16º dia, ainda sem qualquer perspectiva de um cessar-fogo. O presidente ucraniano chegou a anunciar a intenção de dialogar, mas não houve qualquer evolução no processo. Os conflitos no país se intensificaram e as tensões na Europa voltaram a crescer. Nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Giorgio Romano, para analisar esse cenário. Bom dia, Giorgio, tudo bem? Ouvintes e espectadores de TVT, Rádio Brasil Atual, desculpe pela imagem, mas estou em trânsito, estou muito também precário, mas vamos lá. Não se preocupa, professor, vamos lá. Os ataques da Rússia à Ucrânia voltaram a crescer, né, assim como as tensões da Rússia com outros países. A Polônia chegou a oferecer caças MiG à Ucrânia, os Estados Unidos declinaram dessa proposta. Finlândia e Suécia já estudam um fortalecimento militar e até se fala na possibilidade delas ingressarem na OTAN, o que tensiona ainda mais as relações com a Rússia. Como o senhor avalia esse cenário atual, professor? Péssimo, com muitas incertezas. Bom, primeiro, a Rússia deixou claro que ele só vai negociar de fato, né, se ele tem controle sobre o território. Essa foi a mensagem principal do Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores, em conversas ontem na Turquia, né? Aliás, muito interessante, o Sergei Lavrov estava em Turquia e depois ele foi visitar os países produtores de petróleo árabes, né, Saudi Arábia, Emirados Árabes, Catar, exatamente para conversar com eles sobre a oferta de petróleo, né, que evidentemente tem uma pressão muito grande do Ocidente, dos Estados Unidos, na Europa, né, que esses países árabes aumentem rapidamente sua produção para compensar, assim, enfim, tentar controlar os preços. Mas sobre o conflito, então, há uma intensificação no intuito de obrigar a Ucrânia a, de uma forma ou outra, se render. A gente está vendo muitas imagens da cidade portuária de Mariupol, que é no Mar Negro, que exatamente o conflito está tão grande lá, exatamente porque tem uma particularidade que às vezes não aparece muito claro na imprensa, mas lá é a base da Brigada Azov, que é exatamente aquela brigada nazista, né, que muito se fala, muito, assim, tem imagens que as pessoas podem procurar, e são, vamos dizer, os mais radicais, né? Uma parte que assume mesmo a ideologia nazista e são integrados dentro do exército das Forças Armadas da Ucrânia, e, portanto, há um motivo, né, pela qual que explica um pouco por que os combates em torno dessas cidades são muito mais intensas que a gente está vendo em outras cidades. Com relação a que você mencionou, a Finlândia, estava ontem conversando com o professor lá da Finlândia, ele me disse que o clima mudou muito, porque se compara depois da invasão na Geórgia em 2008 pela Rússia, depois da anexação da Crimeia em 2014 pela Rússia. Na Finlândia não teve tanto impacto, né? Havia só 20% da população interessada, disposta a apoiar uma entrada na OTAN da Finlândia, um país que tradicionalmente, durante a Guerra Fria, neutra, né? E só que hoje isso mudou totalmente, né? A opinião pública há um medo mesmo, né, também na Finlândia, que isso pode sair fora enfim, do território, ter repercussões, e que, portanto, para a própria segurança, agora já tem mais 50% da população na Finlândia que apoia a entrada da OTAN. Então, quanto a isso, parece que a estratégia do Putin está tendo um efeito, por enquanto, muito diferente do que ele queria. Vamos assistir a mais OTAN, e não menos OTAN nas suas fronteiras. Então, isso, evidentemente, tensiona ainda mais, e faz com que a Rússia quer se instalar mesmo e mostrar a sua força. Embora a gente está vendo que a estratégia é muito de cercar, e, enfim, de fazer alguns bombardeios, vamos dizer, pontuais,
se a gente fala, bom, quantos caças russos estão em operação na Ucrânia, é uma parte muito pequena, né, do que eles têm, teriam condições, mas a ideia, evidentemente, não é destruir o país inteiro. A ideia é provocar uma queda do regime, provocar enfim, fatos consumados com relação ao Donbass. Acho que não há a menor condição de imaginar que a Rússia vai sair do Donbass, como não vai sair da Crimeia, né? Então, o problema é que o Ocidente, sobretudo, não só os Estados Unidos, a OTAN, mas também os próprios governos da União Europeia, eles estão numa posição muito forte de falar grosso, de acusar a Rússia, enfim, a questão aqui não é saber se há motivos ou não dessa postura, mas é absolutamente inoportuno, porque nesse momento precisa abrir negociação. Se abrir negociação, é só abre essa negociação se você coloca alguma coisa na mesa, para que o Putin pode, enfim, realmente mostrar também para a sua própria população uma certa vitória, e o próprio Zelensky, presidente da Ucrânia, evidentemente, o interesse dele é mostrar uma resistência total, uma indisposição de negociar qualquer coisa, né? E isso tensiona. O Ocidente, a OTAN deixou claro que não vai entrar com tropas no território da Ucrânia. O Zelensky está provocando, pedindo aquela defesa do espaço aéreo, mas isso obrigaria a OTAN, seria um compromisso da OTAN para derrubar caças russas que voam acima do espaço aéreo da Ucrânia. Seria um absurdo, porque isso realmente coloca a guerra em outro patamar e extremamente indesejável. O Zelensky, a gente sabe disso, mas ele quer constranger os europeus, forçar eles também a interromper a compra de petróleo, gás e carvão, porque se a Europa realmente parasse de comprar, aí é claro que a Rússia não consegue segurar por mais um dia. Mas o problema é que a própria Europa também implode, porque a dependência é gigantesca. Então, é uma situação que nenhum dos dois realmente tem interesse em interromper esse fluxo que é central para a economia. Para você ter uma ideia, 50% do orçamento federal financiado por esses recursos de exportação de petróleo, gás e carvão. E do lado da Europa é mais 40% de dependência de petróleo e gás e carvão da Rússia. Então, aí essa interdependência é uma coisa que a gente está em conflito, mas não falamos disso, porque os dois lados dependem muito disso. Mas o fato é que a Ucrânia não tem militarmente nenhuma condição de existir, é uma totalmente assimétrica, portanto é uma questão de dias. Há por muita propaganda de guerra, evidentemente, dos dois lados, mas os fatos são esses. A Ucrânia sozinha não tem a menor chance, e a OTAN não vai essa ideia de oferecer caças. Isso tudo faz parte da propaganda de guerra. O governo da Polônia quer mostrar que é solidário, etc. São questões que são inviáveis de operacionalizar. E da mesma forma, todos os armamentos que se promete para entregar para a Ucrânia, o Ocidente, isso não vai mudar a relação de força. Portanto, aí tem as sanções econômicas, que também são severas, sempre atingem as populações mais humildes, não só nos países atingidos diretamente, Ucrânia e Rússia, mas também nos outros lados do mundo, porque você tem, de novo, uma desorganização das cadeias de fornecimento, falta de peças e, sobretudo, a inflação dos preços de energia e alimentos, que atinge diretamente o trabalhador brasileiro também. Então, é preciso negociar, é preciso achar uma solução. A Turquia está ajudando, Israel está ajudando, mas a China, evidentemente, poderia ter um papel gigantesco, porque a China tem uma ótima relação com a Rússia, mas também uma ótima relação com a Ucrânia, porque a Ucrânia é o maior parceiro comercial da Ucrânia, não é a Alemanha, não é os Estados Unidos, é a China. E a Ucrânia é membro da iniciativa da Rota Estreita, aquele enorme projeto geopolítica e econômica, de investimento em infraestrutura da China. Então, a Ucrânia tem e o governo chinês várias vezes já repetiu a defesa
de respeito à integridade territorial da Ucrânia e, portanto, está muito bem posicionado, né? E ontem, inclusive, teve já uma primeira conversa com o presidente da França, o primeiro-ministro da Alemanha e o presidente Xi Jinping da China. Então, essa é uma certa luz no final do ano, porque precisa negociar, não adianta agora querer ficar nas fotos que aconteceu com Zelensky, declarar solidariedade, muito disso os líderes fazem para enfim, resolver esses problemas políticos internos. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, estava quase caindo, porque ele estava ouvindo um escândalo de alguns aspectos na residência dele durante as restrições do Covid, e agora ele aproveitou desse conflito para que as pessoas se esquecem desse conflito político interno e se jogam tudo numa suposta solidariedade que não é, porque incentivar a Ucrânia a não negociar na verdade, sacrificar o povo da Ucrânia. É verdade. A realidade não Professor, é essa. Me permita só fazer um apontamento, porque o senhor apontou uma questão interessante, que é essa questão dos interesses de todos os países, né? Ninguém está agindo de forma clara para conseguir interromper o conflito, né? A gente tem as sanções econômicas, a gente tem várias ações de lado a lado, mas ninguém parece estar agindo efetivamente para levar as negociações. Hoje a ONU apontou para ataques a civis, para uso de armamento proibido, diz que isso pode configurar realmente crime de guerra, mas ninguém está agindo de forma efetiva para interromper o conflito. Por que o senhor acha que isso não acontece? Há interesse em que o conflito prossiga, em que o conflito se arraste, em que a economia seja afetada de alguma forma? Não, você fez uma avaliação que, não sei, eu diria assim, há algumas iniciativas, sim, mas é uma coisa que, às vezes, as coisas acontecem nos bastidores, muito pequenos passos, entender qual momento realmente de fazer ofertas. Eu acho que por parte dos Estados Unidos, do Reino Unido, com certeza, o interesse parece ser radicalizar, mas eu acho, por exemplo, o presidente da França, com todas as ressalvas, mas o Macron, ele mantém o diálogo, isso é muito importante. Ele continua ligando para o Putin, e de certa forma a Alemanha também, porque esses países sabem, sobretudo a Alemanha, se essa guerra vai passar. E ainda pela questão geográfica, a Alemanha e a Rússia vão ter que dividir aquele enorme espaço euroasiático. Então, qual seria uma alternativa a negociar? Seria apostar numa revolta na Rússia contra o Putin? Não vai rolar. Apostar no milagre de Davi contra o Goliat? Também não vai acontecer. Então, eu acho assim, algumas coisas. E eu acho que tem também, com certeza, conversas. O ministro das Relações Exteriores da China também já conversou com o ministro das Relações Exteriores do Sergei Lavrov, também da Ucrânia, etc. Então, algumas coisas estão acontecendo, mas nesse exato momento também tem um problema que a Rússia está sofrendo tanto com tem impacto das sanções econômicas, é muito forte, e, portanto, e não há uma sinalização clara da OTAN, porque isso exige uma sinalização clara dos Estados Unidos, que só estão radicalizando, aumentando o tom, e aí, então, o Putin, ele a Rússia quer dominar o território antes de realmente sentar nas negociações. Então, estamos num momento muito difícil. Essa incerteza, quanto tempo vai durar, etc., isso tem impactos econômicos muito grandes. Você vê essas oscilações, o barril estava 130, aí tem um anúncio de uma conversa entre o ministro das Relações Exteriores da Rússia e da Ucrânia, e também um anúncio que Emirados Árabes pode aumentar a oferta de petróleo, aí o petróleo cai de 130 para 116, ainda muito alto, mas não estou falando assim como exemplo das enormes flutuações. Isso, evidentemente, essas incertezas são péssimas para qualquer... Enfim, isso interrompe todos os processos de retomada pós-Covid, etc. Essa guerra veio no mundo em cima de 2 anos de impactos
desestruturante sobre as economias, as cadeias de conhecimento, etc. Agora estamos de novo, com peças que estão faltando, com insumos, no caso do Brasil, fertilizantes, evidentemente muito falado, que estão faltando, e a gente não sabe quanto tempo vai durar. Será que em uma semana vai... mas se durar mais, como é que vai ficar? Vai se traduzir realmente numa crise sistêmica, que ainda não é, os mercados financeiros ainda não entraram em pânico, ainda não. Um exemplo disso é que o real continua no patamar que atingiu nos últimos 2 meses. O real estava R$6 o dólar, agora está R$5 o dólar, ou seja, não há... O pânico significaria uma fuga para a certeza, saída dos emergentes, países emergentes como o Brasil, comprar dólar, comprar ouro, e aí você teria uma desvalorização grande do real. Isso não está acontecendo, é uma sinalização, que isso, de certa forma, ajuda o Brasil a diminuir o impacto gigantesco do aumento do preço do petróleo. Mas, enfim, a gente viu que ontem o governo decidiu reagir e aumentar os preços, a Petrobras aumentar os preços dos derivados. Professor, mudando um pouquinho de assunto, ontem a Transparência Internacional denunciou o governo Bolsonaro na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, por retrocessos no combate à corrupção, né? A ONG apontou vários aspectos, como o orçamento secreto, uma forma de comprar o Congresso, a falta de independência da Procuradoria-Geral da República, né? E o Brasil vem pleiteando uma vaga na OCDE, que é vista como um selo de qualidade para impulsionar a economia. Como que o senhor avalia essa denúncia? Isso pode prejudicar mais uma vez o Brasil no cenário internacional? Eu diria para você, essa altura, o governo Bolsonaro está totalmente desacreditado no cenário internacional. Essa denúncia não vai fazer a diferença, é mais do mesmo, a imagem no Ocidente é péssima, e todo mundo sabe do momento eleitoral, ninguém mais vai avançar mesmo vale com o acordo Mercosul-União Europeia, está todo mundo esperando os resultados das eleições, então isso só reforça uma imagem que já existe pelo menos nos países ocidentais. Aí que o Bolsonaro vai procurar esses contatos com Putin, Você lembra que na conferência na coletiva da imprensa, a última fala, o Bolsonaro agradece o Putin pelo apoio à soberania da Amazônia, etc. Então ele quer fazer essas pontes, mas também não vai ajudar, porque o Brasil está integrado. Enfim, os acordos que você menciona são, de fato, o Brasil procurou fazer esses acordos, OCDE, União Europeia, e é lá que os governos não tem mais confiança, e também internamente, politicamente, é muito a imagem diante da opinião pública, os eleitores lá, eles também acham muito inconveniente agora avançarem com o Brasil. Então, acho que já estamos numa outra fase, aliás, na própria Brasília, os funcionários de carreira, já está um clima não fim da festa, mas fim do inferno, vamos dizer. Infelizmente vai demorar ainda um pouco, muitos erros, muitas maldades, enfim, crises podem acontecer ainda, mas, enfim, tanto no Brasil como lá fora há uma esperança que pelo menos aqui a gente pode virar a página e voltar o Brasil a ser um país respeitado, com uma voz internacional, com um projeto de desenvolvimento, com projetos sociais, e estamos com mais de 20 milhões de pessoas com fome. Isso é totalmente desnecessário para o país da renda média, com grandes riquezas naturais. Tá certo, Jorge. Eu agradeço a sua participação na edição de hoje do Jornal Brasil Atual. Um bom dia e um bom final de semana para o senhor. Pelo convite, sempre à disposição. Abraço. Um abraço. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Jorge Romano. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.